Bacana. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Uma tarde, graças a Deus, quentinha, né? Bom, eu não diria quentinha, né? Agradável, bastante agradável, né? Forno. Aqui no Rio Hoje, está bem quente. hoje, dia 2 de maio de 2024, 17h30, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando, né, o capítulo 3, o Três. Excelso Canto, Celso Campos. capítulo maravilhoso, né? Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando essa obra maravilhosa de Amélia Rodrigues, que tanto tem nos ajudado. Que o Senhor continue a nos abençoar e a nos fortalecer. Então, eu passo a palavra agora para a Denise, que é a dinamizadora desse nosso estudo. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. Estamos neste parágrafo da página 54, de acordo com o meu livro, é quase na metade, né? Tá tudo marcadinho aí, né? Não, acho que minha página. Bem-aventurado. É na 54, Não, na acho que metade. a minha página é O seu é diferente. diferente? Espera aí, deixa eu ver. Lê uma frase do início do. É essa parte aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tá, vai lá que eu vou procurando aqui, não encontrei não, mas. Isso, encontrou? Não, mas a gente está nos misericordiosos, tá? Nessa parte do sermão. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. Amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Então, o que que é misericórdia, né? O que quer dizer misericórdia? É, pela palavra misere é miserável, né? E córdia é coração. Então, seria miseráveis do coração? Então, quem são esses que necessitam da nossa misericórdia? São esses que são carentes de tudo. Então, são esses que a gente tem de ajudar, ter de misericórdia com eles, para que a gente também progrida. E a gente tem falado isso, né? Entra um estudo, sai outro estudo, os assuntos se interrelacionam muito. E a gente vai abrir agora o Evangelho no capítulo 10, né? Dessa parte. Vamos pegar. Ih, gente, peraí que eu estava procurando outro livro e acabei confundindo aqui. Peraí. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Peraí. É que eu estou vendo no Kindle. Aqui. E essas palavras de Jesus estão em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Opa. Então, a misericórdia é tudo aquilo que ele
que nos é explicado aqui por Kardec, tudo que os espíritos mandaram, falaram para Kardec, né? Para a gente ser misericordioso, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Perdoai os homens a falta que fazem contra nós, né? É o perdão. O, o, o Denise, você no Oi. capítulo 10 você está em algum item? Ou tu está fazendo um resumo? Vou fazer rapidamente um resumo, tá? Ah, então tá. Então, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, fazer o sacrifício que é mais agradável a Deus, o argueiro na trave, o argueiro e a trave no olho, Ah, tá. não Os julgueis para itens. não serdes julgados, e que aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra, né? Então, são essas coisas que a gente tem que fazer, são essas assertivas, né? São para a gente poder conseguir ser misericordioso, ter misericórdia com um outro. No estudo do Evangelho ontem, a gente leu um pouquinho no capítulo 13, exatamente da piedade, né? Porque foi Cárita, está falando sobre caridade, que ser caridoso é tratar, melhor começar por aqueles que estão próximos a nós, né? Que são os nossos parentes e amigos, e em todos os lugares onde a gente estivermos, aquelas pessoas com quem a gente lida. Então, ser caridoso é ser misericordioso. Mas a caridade também se faz dessa forma, na forma de da gente se trocar, se mudar, se melhorar, adquirindo a misericórdia, essa virtude, né? Porque é uma virtude que a gente tem que desenvolver. Você se coloca no lugar do outro, vê o que o outro está passando e age de forma leve. Então, quando ele fala no perdão, diz aqui no terceiro parágrafo: há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que tenha toda a culpa, né? Porque ele diz, lá no primeiro parágrafo do item 4, a misericórdia é o complemento da brandura. Então, quando Jesus faz o sermão que fala anteriormente. Peraí, tá aqui. Então, anteriormente ele falou, quando a Amélia Rodrigues vai descrevendo para a gente sobre a montanha, sobre que Jesus desce para que a gente possa subir, né? Ele começa a falar e ele abrindo a boca, ensina: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele diz: pobres de espírito, diz o bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ele vai envolvendo a multidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, é o complemento da brandura, porque ele já falou ali até do brando, né? Do manso, né? Então, a cada palavra de Jesus, nesse seu discurso, né? nesse seu sermão,
São essas virtudes que a gente tem que adquirir. Ele está dando caminho para a gente chegar até Deus. Não é isso? Então, a misericórdia é um complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. E o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Então, Jesus nos teve de misericórdia conosco ao olhar de cima da cruz, intercedeu por nós, pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Ele não acusou ninguém, ele não ofendeu, apesar de ter sido acusado, ofendido, violentado, né? Então, ele pedindo perdão. Então, há duas maneiras de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, né? Que trata com delicadeza. Suponhamos que a gente tenha um funcionário em casa, né? Que nos auxilia nas tarefas e faça alguma coisa errada ou nos cause algum prejuízo. De que forma a gente tem que tratar? Tem que corrigir? Tem que corrigir. Mas qual é a forma? É diferente a forma que você fala com ele. É chamar no canto, né? Falar somente com aquela pessoa e não fazer escândalo na frente, nem gritar, nem ofender. E procurar com as palavras ser brando. Porque a misericórdia é exatamente essa devoção que você tem, pelo amor que você tem para o outro, tratá-lo da forma que você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser chamado a atenção na frente de todo mundo? Não, né? Você gostaria que a pessoa gritasse com você, te ofendesse, te mandasse embora? Não, tu vai perder o emprego? Não, né? Então, a gente tem que usar sempre o bom senso, né? Nessa hora, mesmo que a pessoa esteja errada e você certo, interessa, né? Ou se você estiver errado, ele estiver errado, então os dois certos. Não tem importância, porque a misericórdia é exatamente a forma com que você irá tratá-lo, até mesmo para corrigi-lo. Por quê? A gente lembra do filho pródigo, né? Ele retorna ao lar arrependido. E como é que o pai o trata? Né? Com misericórdia, porque ele compreende que o filho teve a sua experiência negativa, se arrependeu e voltou. E acontece com a gente. Quantas existências nós já tivemos? Quantas personalidades? Quantas vezes reencarnamos? E quantas vezes erramos e continuamos a errar? Né? O que acontece conosco? Nosso Pai misericordioso nos dá outra oportunidade. Então, essa misericórdia, a gente tem que agir de acordo com que o Pai age conosco também. Não é mesmo? Aí, no quinto, manda reconciliar com os nossos adversários, né? O mais cedo possível. Então, a gente lembra também dessa reconciliação. O que foi que Jesus falou? Ao orar ao Pai, né? Ao oferecer as suas oferendas ao Pai, primeiro vá e se reconcilie com o seu adversário. Porque ao chegar a Deus com as suas ofertas, com as suas orações, né? Com seus pedidos, você estará puro de coração.
E misericórdia é isso também, a reconciliação com o adversário, Sim. porque é o perdão das ofensas. E estou fazendo um. E o sacrifício mais agradável também é colocar a oferta aos pés do altar, mas primeiro ir se reconciliar. No nono, o argueiro e a trave no olho. Por que que isso é um caminho misericordioso? Porque você não deve ficar apontando os defeitos dos outros, né? Porque muitas das vezes nós vemos apenas um pequeno cisco no olho do irmão, mas em nossos olhos tem uma trave que nos altera a visão, né? Nos fecha a visão. Aí, o que que Jesus diz? Em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar a palha do olho do vosso irmão. Então, a gente precisa, porque é o orgulho que leva o homem a esconder os seus defeitos e falar dos defeitos dos outros. É isso? Isso é hipocrisia, porque você não é isento de defeitos, nem é isento de erros. Não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Então, quando os escribas e fariseus levaram a mulher a Jesus, e que eles queriam saber a opinião de Jesus, né? E eles interrogavam Jesus querendo pressioná-lo, né? E ele escreveu o quê? Na terra, que aquele que dentre vós está sem pecado atire a primeira pedra. Ele descreveu os pecados daqueles que estavam ali ao largo. Então, cada um foi se retirando. Então, por que que a gente tem que atirar a pedra naquele outro? Por que que a gente tem que julgar, apontar o dedo para o outro? Certo? Porque a gente sabe que nós temos também defeitos, nós erramos. E se você não gosta de ser julgado, então não julgues. Isso é ter misericórdia com o outro. O outro pode ter feito algo errado, mas se você comentar, você espalhar, você aumentar, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, não é isso? Acaba aumentando aquela notícia, aquele fato se torna uma coisa de agravo para aquele irmão. Então, isso, quando a gente comete esse equívoco, a gente não está sendo misericordioso, não está usando a misericórdia. Porque todos nós, né? E ele diz para a mulher: eu também não te condenarei, vai e no futuro não peques mais. Então, ele foi misericordioso com ela e ensinou aos outros também o perdão das ofensas. Então, tem aquela passagem que a gente sabe: quantas vezes perdoarei meu irmão? Né? Então, o perdão é um dos maiores, a falta de perdão é um dos maiores entraves para que nós possamos desenvolver a misericórdia em nós, né? Perdoar seus inimigos está aqui no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus inimigos é lhe dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se for de duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidades de indulgência? Né?
Aí fala sobre a indulgência, né? No 16º, que é um sentimento doce, fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos. Mas eles dizem aqui, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência é a misericórdia que você tem de ter também com o seu irmão, porque todos nós erramos. Ele diz aqui: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, e julgai com severidade unicamente as vossas ações. Aí, sobre a indulgência é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Então, a resposta é assim, é bem. São Luís nos diz assim: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu semelhante, né? Porque a censura é uma maldade, né? E foi a resposta. Tem o direito? Não, ninguém tem o direito, São Luís responde, que a censura é uma maldade. Hum, E aí ele aqui ele vai dizer, Denise, que, hum. é, que nós podemos até censurar, mas com moderação para um fim útil. Entendeu? Porque quando ele Isso. diz assim, no item 19, é uma pergunta, ninguém sendo É uma perfeito, pergunta, né? se há que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo, ele diz, não é bem essa conclusão a tirar-se, né? Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas nós podemos censurar, sim, mas com moderação para um fim útil, e não como uma das vezes, quando a gente Prazer de faz denegrir. para acabar, arrasar com o outro, né? Uhum, No é isso aí. caso, se a gente repreende para arrasar com o outro, é uma maldade, como ele diz aqui. Uma maldade, isso. No primeiro caso, quando você É faz um dever, isso aí. para ajudar, é um dever, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível, né? Agora ele diz, mas pensa bem, antes de censurar o outro, verifica se você não está caindo Deus nesse, não tem né? Então, o mesmo erro, é isso nós aí. podemos sim censurar alguém quando essa censura tem um fim útil, quando ela tem um fim útil, né? Mas mesmo assim, com todo respeito, com toda a moderação. Há uns momentos atrás, você falou uma coisa que eu sempre tive muita preocupação com isso. É uma coisa que sempre Hum, de jovem, sempre me norteou. É aquela coisa de você chamar atenção quando precisa, e às vezes é necessário, né? Você chamar a atenção de alguém. Porque quando a gente fala chamar a atenção, as pessoas pensam o seguinte: Ih, vai dar uma bronca, vai arrasar, vai chamar a atenção. Chamar a atenção é o sentido, é um alerta. De repente, eu vou chamar a atenção da Carmen para alguma coisa. Não quer dizer que eu vou chegar e dar uma bronca na Carmen. De repente, eu vou chamar a atenção para alguma coisa. Por exemplo, quando eu vou fazer o estudo anterior, eu disse assim: livro Missionário da Luz. Aí a Denise me chamou a atenção. Não, Rose, não é Missionário da Luz, é Os Mensageiros. Ela chamou a atenção para o meu erro, para o meu equívoco. Eu tinha selecionado os Mensageiros, mas falei Missionário da Luz, capítulo 40. Ela chamou a minha atenção. Nesse caso, não tinha problema nenhum ela fazer em voz alta, porque foi um serviço de alerta para várias pessoas. Um fim útil. Ela me chamou a atenção no fim útil. Outras vezes a gente precisa chamar a atenção de uma pessoa porque ela está fazendo alguma coisa que pode estar trazendo prejuízo para ela e para outros.
né? Aí Principalmente. vem o quê? Que você chame a pessoa atenção em particular, não é? Voz baixinha, chama a pessoa no canto, olhando para ver se não tem aquele que fica assim, né, querendo ouvir, né? Então, chama a pessoa no cantinho, vira para a pessoa: "Ô, amigo, você fez uma coisa que não foi legal, toma cuidado com isso, não repete mais isso", né? Para que a pessoa não se sinta humilhada. Porque tem gente que diz assim: Humilhado. quem é que Exatamente. fez isso? Eu quero, entendeu? Aí a pessoa se sente humilhada. Porque tem aquele outro companheiro que vai, em vez de dizer assim, poxa, não faz isso, fica assim, mas é mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente... Isso é uma das coisas que eu considero que a gente deva ter o maior cuidado. Sabe por quê? Você pode, numa atitude dessa, conquistar ou ganhar um inimigo da pior qualidade. Uma atitude dessa, que eu acho que é falta de respeito, mesmo que o outro tenha cometido um erro, isso pode dar a você um inimigo, porque a pessoa que se sente humilhada, se não for aquela que diz assim, não, eu não vou levar a sério isso, mas fala de coração. Não é aquele igual que falou para o Hermínio, não, tá tudo bem, mas com estranho brilho no olhar, lembra? Sim. Agora. Então, a gente tem, eu sempre tenho atenção para isso. Muito cuidado. Pensa sempre, o que eu gostaria que fizessem comigo? Porque se a gente vai conversar com uma pessoa sobre alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado para não ferir. É o que ele falou aqui. Faça mais, com muito cuidado, para você não ferir a pessoa. Porque uma pessoa ferida, né? Uma pessoa ferida pode tomar uma atitude até de vingança, chegando ao extremo, porque você não sabe o que vai dentro da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele diz aqui, ó, fazei com moderação, para o fim útil. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque às vezes você diz, não fiz nada demais, mas você não sabe como aquilo caiu no coração daquela pessoa. E é aí que mora o perigo, né? Vamos lá. No 20, ele fala exatamente, é repreensível a pergunta. Observar as imperfeições dos outros, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas. Aí o que ele diz? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem, né? Que essa ilusão provocaria danos, né? A Causaria danos ao inocência progresso. da criatura, né? O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando perante a opinião pública sem necessidade, né? E no último, no 21, a pergunta feita é: haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Aí São Luís responde: esta questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa, que a Rose falou, só prejudicam ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros as conheçam. Mas elas podem prejudicar as outras pessoas. Então, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Então, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e inconvenientes, sempre com bom senso, né? Sempre com bom senso. Bom, agora nós passaremos para o Livro dos Espíritos. Vamos dar uma passadinha rápido lá no Livro dos Espíritos.
É que eu estou trocando o Kindle. Livro. Livro dos Espíritos, tá aqui. Vamos na questão 116. Vamos lá. Ô, querida, a Denise, boa noite. É porque eu cheguei atrasado, fui para o médico. Voltei do médico. Nós estamos aqui no Primícias do Reino, não é? Sim. Depois você me diz Ainda a no página. primeiro parágrafo que a gente O reservou para primeiro hoje. parágrafo. É, Está ali no ainda estamos lá. prenúncio. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Acharam a questão 116? Quem achou? Eu achei. Eu achei também. Eu não sei. Vamos lá. Carmen, pode ler a 116, por favor? Claro. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas origens inferiores? E os espíritos respondem: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, né, nós temos todas essas oportunidades na misericórdia que Deus, nosso Pai, nos dá. Essas oportunidades todas da gente nos auxiliar, nos dar essa reeducação, nos dando a oportunidade para que a gente se modifique e alcance a perfeição, porque alcançaremos. Aí vai Sim, depender. tira aquela coisa do inferno eterno, né? É isso aí, Que é tira uma coisa essa que, ideia que. Como é que às o pai vezes, ia fazer uma coisa dessa com seus filhos, né? Pois é, Me pois perdoe, é. deixa o caderno cair. E a mão dormente não deixa pegar o caderninho que está fugindo aqui. Bom, agora vamos para a questão 222, que é a maior, e a gente vai pegar apenas um pedaço dela. Deixa eu ver aqui se eu consigo partilhar, porque é sempre. Documento 3. Tá. É capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Qual é a questão? 222. Nossa, é gigante. Vocês estão me vendo? Eu Sim, me perdi aqui. sim. Peraí. Sim, Oxi. 222. Compartilhar. Tá. 222. Porque eu vou. Que é grande pra caramba. É grande pra caramba. Então, eu vou parar naquela. Vou iniciar na parte que diz assim. Qual parágrafo? Muitos repetem a ideia da reencarnação só pelo motivo. Peraí, gente, que eu não estou conseguindo. Gráfico 222. Não estou conseguindo. Ela tem 20 parágrafos. é o quarto parágrafo. Quarto. Ah, obrigado, Alberto. 222, quarto parágrafo. Capítulo 5. Opa. 4, 5. Quer que eu leia? Por favor. Eu estou com a imagem aqui muito Da pequena. reencarnação, pelo só motivo dela não lhes convir. É o caso da esposa de Constantino. Dizem que uma existência já lhe chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante.
De alguns, sabemos que saltam em fúria, só com pensarem que tenham de voltar à terra. Perguntar-lhes-emos, apenas se imaginam que Deus lhes pediu um parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Essa frase é ótima, é muito boa. Ou de duas, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem para isso lhes peça a Deus permissão. Afiguram-se os que assim falam doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se com as crenças que não querem ir para o colégio, né? Com as crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as murmuram, se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída do lodaçal não lhes seja mais de temer. Mas a frase que eu adorei é essa aqui, né? Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Essa frase é ótima, né? Isso, obrigado. Então, mais à frente. Então, essa reencarnação é exatamente essa misericórdia que Deus tem para conosco, né? Nos dando essas oportunidades, e a gente sabe que um dia, não adianta você se rebelar, um dia, menos dia, né? Como dizia minha avó, vai acontecer, você vai se melhorar e você vai ter que caminhar, querendo ou não querendo. Porque o progresso vai se fazer e você vai sentir essa necessidade, né, de sair dessa infância, né, de parar de bater pé, né, bater o pé no chão e ficar dizendo não vou, não vou, não vou, né? Não, vamos passar agora a 1009, lá no finalzinho. Peraí que eu estou procurando aqui. Oxe. Pega o livro que é melhor. É porque o livro está lá dentro. E eu estava estudando aqui, fiquei por aqui. Achou? Vocês acharam aí a 1009? Sim. Ana Constantino, pode ler para a gente, por favor? Achamos, sim. Sim, 1009. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso. A vossa razão perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por algum momento de erro, não seria a negação à bondade de Deus, que é, de fato, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Compreendeis bem estas palavras? Sofrimentos... Ai, me perdi. Torturas. Estou perdida aqui agora. De Tá, repente... eu continuo, vamos lá.
sofrimentos, torturas sem fim, sem Sofrimentos, esperança. torturas sem fim, sem esperança por causa de alguma falta. O vosso juízo não repele semelhantes ideias que os antigos tenham considerado o Senhor do universo um Deus terrível, ciumento e vingativo. É compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíram a divindade às paixões dos homens. Mas não é esse Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade e a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Poderiam faltar-lhe as qualidades que ele mesmo estabeleceu como dever às suas criaturas? Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizer que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. Ele não seria bom se condenasse a penas horríveis perpétuas a maioria das suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhe desse os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não consiste em fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se. Aí é que se encontra a verdade, desde preceito a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Muito obrigada. Então, é que a gente falou antes, né? Sendo Deus misericordioso e bom, ele não infligiria isso, e a Carmen foi bem assertiva em falar, que aí nessa conversa, nessa explicação dos Espíritos, Santo Agostinho, São Luís, a gente derruba de vez esse céu e esse inferno, né? Porque um Deus bom e misericordioso não iria nos colocar em penas eternas. Então, é só para a gente reforçar a nossa conversa inicial com a base no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, agora nós vamos voltar. Voltar para Amélia Rodrigues, essa poetisa do Evangelho. Ela diz assim, eu vou repetir aqui, ó. Depois do bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, disse Jesus. A misericórdia que se doa, interpreta Amélia Rodrigues, é a luz que se atira no próprio caminho, amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Então, todos nós seguimos essa trilha e todos nós chegaremos, alcançaremos a perfeição, como a gente já viu. A Terra é um vulcão de ódios, e o crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. A guerra é hidra cruenta, sempre presente. O homem ainda não se desvinculou da guerra, porque ele sente prazer em guerrear por causa dos seus interesses pessoais, né? E com isso não tem misericórdia aos seus irmãos. Viver cada um para si é filosofia chã de expansão fácil. No entanto, só a piedade redime o criminoso, assim como a reeducação o capacita para a vida. A própria redenção, né, a redenção mesma, vem através da piedade, né? A própria redenção de nós mesmos.
Porque a gente se redime sendo piedoso, sendo misericordioso com o próximo. Continua, Amélia. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência que dialoga e vence o instinto. Então, a misericórdia é a voz da inteligência que vence o instinto, porque o homem, se for seguir os instintos que ainda residem nele, não vai alcançar essa redenção nem tão cedo, né? Então, a própria inteligência tem que vencer esse instinto. Mas eu ia falar, aqui a inteligência, a voz da inteligência dialoga, ela não impõe, certo? Ela dialoga. Então, você tem a chance de mudar, de raciocinar. A misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime, para a reabilitação do precito. Então, essa misericórdia que o Pai nos tem, nos concede, e essa oportunidade que é o renascer, não é consolador? É muito consolador. E Jesus já veio nos trazer isso, desde quando ele conversa com Gamaliel, né, sobre, após a pergunta, se a gente, como é que a gente vai viver de novo, né? Nicodemos. Nicodemos, desculpa. Estou aprendendo, mas eu esqueço e troco os nomes. Né? Se a gente entraria no ventre novamente, e ele coloca esse ensinamento para todos nós. Então, não tem como a gente se dizer cristão sem acreditar que Deus é misericordioso, que nos dá chance e que nós podemos renascer, assim como o nosso Mestre Jesus falou a Nicodemos. Perdão, que é o ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível. Aí está o perdão forte, né? Que o perdão às ofensas, o perdão ao erro, a misericórdia com o irmão que errou, porque nós também erramos e continuamos a errar, procurando acertar. Mas a gente ainda erra muito, né? Porque a gente faz parte desse planeta que ainda está na transição. Misericórdia, que é amor, socorre e ajuda sem fausto, sem fastio, sem excessos, né? Alcançarão misericórdia. Por isso que herdarão. Gente, eu não estou enxergando nada, nem o que eu escrevi aqui. Por isso que herdarão a terra, né? Porque herdarão a misericórdia. Até porque a misericórdia que a gente espalha, né? Ela frutifica e vai retornar, aplacando as nossas dores e diminuindo as nossas dificuldades. Então, a Amélia continua aqui, vamos terminar aqui antes do próximo frase de Jesus, né? Alteram-se as expressões da verdade. Com a misericórdia, você altera essas expressões. Não se trata de uma litania. A onda atinge o clímax. Então, as expressões da verdade, todo mundo naquela hora que ele diz que todos que serão misericordiosos, que são misericordiosos, alcançarão a misericórdia, a verdade muda para aquelas pessoas, né? Para todos aqueles e para a gente. Porque antes era o olho por olho, dente por dente. Agora alcançará a misericórdia dos seus erros aquele que perdoar e que tiver misericórdia para com o outro, né? E isso traz aquelas pessoas, aquele público que estava ali,
à frente de Jesus uma onda de alegria, uma onda de esperança, né? Muito consoladora ao ouvir essas palavras dele. Vamos parar por aqui, né, Rose? Senão a gente acaba ultrapassando o horário. Só vou Vamos lembrar marcar aí? quando ele fala litania, né? Não se trata de Hum, litania. Litania quer dizer ladainha. isso. Ladainha. É aquele falar, É, a conversinha, o lero-lero. isso. Então, vamos marcar aí. Jesus exclama com eloquente alegria. Tá, Inês? Marca aí, põe a data, querida. Já botei, obrigada. A próxima é dia 9? Isso. Dia Isso, então, ó, 9. 9 de maio já, de 24. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Obrigada. Celestial. De nada, querida. Ao nosso Pai Celestial, essa oportunidade que a gente tem de entrar em contato com a Amélia Rodrigues de forma mais íntima, né? Porque a gente só ouvia falar e ouvia elogios e ouvia as palavras que ela colocou enaltecendo o nosso Mestre Jesus e nos abençoando com essas interpretações do Evangelho, com essas lindas palavras. E hoje esse contato mais junto a ela nos traz uma imensa alegria, imenso consolo, e de uma forma tão linda, tão poética, né? Então, agradecemos ao nosso Pai por mais uma oportunidade. Pedimos, Senhor, que permaneça em nossos corações e que esses irmãos que nos trouxeram e nos trazem tantas informações, tantos esclarecimentos, tanta consolação aos nossos corações, possam ser abençoados também, Senhor, por sua misericórdia, por seu amor, e todos aqueles que não pôde comparecer, ou todo aquele que escuta ao longe o nosso estudo, também possa ser envolvido no seu amor e sua misericórdia. Lhe peço permissão para terminar o estudo dessa noite, né, dessa tarde, e que continue conosco durante a palestra pública. Graças a Deus. Graças a Deus. Carmen, você pode fazer a leitura do Prepare a Prece? Tá legal. Então, meus irmãos, daqui a pouco nós temos aí a nossa irmã Carmen, que vai falar conosco sobre mundos de expiações e provas, tá bom? Um beijo aí para todos. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu não vou fechar agora, não, vou deixar, tá bom? Daqui a pouco a gente continua. Caso ela chegue aí, Denise, eu vou ficar em pé um pouquinho por causa da coluna, faz uma salinha aí para ela, tá? Um beijo.